6 horas e 57 minutos, você vai acompanhar agora a segunda parte da entrevista exclusiva com o presidente do Esporte Clube Bahia. Marcelo Guimarães Filho fala sobre campanha na Série A, sobre a insistência em contratar Joel Santana, a saída de Jobson e erros de arbitragem. Confira. O que você está achando da campanha do Bahia? O que foi que aconteceu? Por que o Bahia está aí perigando cair? Não, a campanha não é uma campanha boa. Não é uma campanha, inclusive, à altura do investimento que fizemos no plantel de jogadores do time profissional, na comissão técnica, etc. Mas é como eu falei, futebol não tem uma fórmula perfeita, né, e uma fórmula certa. O que acontece é que trata-se de um jogo. Então, às vezes você faz tudo certo e espera o resultado acontecer. Esse resultado não vem porque existe um pouco do fator sorte. Às vezes a arbitragem nos prejudicou em alguns momentos. Mas quando o trabalho existe, como é o caso agora, você só tem que manter o foco que ele virá. Então eu tenho certeza que a gente não vai cair para a segunda divisão de maneira nenhuma. Vamos ouvir outra pergunta de torcedor para Marcelinho Guimarães. Muito bem, Marcelinho, porque você contratou Joel Santana. Para quê? Um te levou o Bahia, porque o Bahia é lá embaixo. Então, realmente o torcedor ficou com orgulho ferido. Chamar o grande Bahia, a grande nação tricolor de sardinha foi um pouco demais. Por que você insistiu em trazer Joel Santana? Bom, eu acho assim, primeiro eu acho que o Joel não teve essa intenção, né, de chamar o torcedor, o clube de sardinha. Eu acho que foi um momento ali em que as circunstâncias levaram alguém a fazer essa interpretação. E segundo que o clube é a paixão de todos nós, né? O presidente, para ser presidente, tem de ser torcedor inicialmente. Eu, obviamente, sou torcedor. Mas eu acredito que uma das responsabilidades do presidente, da sua diretoria, é dirigir o clube um pouco menos como torcedor, né? Nem tanto quanto torcedor, como torcedor. Então a gente às vezes tem que tomar decisão muito mais com a razão do que com a paixão. E o Joel é um treinador, sem sombra de dúvidas, um dos melhores do Brasil, respeitado no Brasil inteiro, um treinador vencedor com títulos conquistados. O torcedor agradece ao treinador Joel diversos títulos que ele já conquistou aqui pelo Bahia, inclusive. Então, o que pesou nessa decisão nesse momento foi justamente isso, muito mais a razão do que a paixão. Falando em contratações, mais polêmicas também e mais críticas, é como essa história de trazer jogadores que, embora tivessem um bom rendimento, tinham histórico de indisciplina nos clubes. Como é que você explica isso? Foi uma aposta. Eu acho que, como eu falei também para você, a nossa administração foi sempre a administração até aqui ousada, né? Nós contratamos jogadores que podia se fazer o questionamento em relação ao comportamento desses atletas, mas não em relação à qualidade técnica. E houve um momento em que realmente teve de decidir apostar nisso ou não. Como a gente sempre optou por apostar, por ser ousado, nós trouxemos esses jogadores. Eu acho que nesse aspecto a gente conseguiu, ainda que tivéssemos alguns problemas como a gente teve, mas a gente conseguiu obter mais sucesso, ou colher mais desses jogadores para o clube do que problemas que a gente teve extra-campo. Qual foi a gota d'água para a saída de Jobson do Bahia? A gota d'água foi o episódio dele não ter aparecido, né, para treinar, porque na verdade não foi nenhum atraso. A concentração seria às 10 da noite, e ele apareceu no outro dia, então não apareceu para concentrar. Já havia acontecido alguns problemas em relação a isso e nós decidimos, depois de alguns encontros, algumas reuniões internas, que realmente o ambiente de trabalho precisava ser preservado, a instituição precisava ser preservada. Não foi uma decisão fácil, porque ele é realmente um belo jogador, mas a gente precisava, em benefício de todo um trabalho que está sendo feito, tirar o jogador. Vamos ouvir uma outra pergunta de torcedor para Marcelinho Guimarães. Eu queria saber, porque todos os jogos o Bahia é roubado pelos juízes. Eu queria saber o que é que o Bahia está fazendo em relação a isso. Bom, Márcio, em relação à arbitragem, a gente já fez, né, diversas representações junto à CBF. Já tivemos lá na CBF e vamos novamente à entidade máxima do futebol, junto à Comissão Nacional de Arbitragem, ao Sérgio, né, que é o presidente da comissão. O que cabe ao Bahia fazer, a gente está fazendo, colecionando todos os erros, mandando para lá, lutando para que o Bahia não seja nem beneficiado e nem prejudicado. Como é essa relação com a torcida? Que a torcida do Bahia é uma torcida forte, né, que pressiona bastante. Você tem que entender a grandeza do cargo. O torcedor tem todo o direito de lhe abordar, ele perguntar. E eu nunca fui, nesses 3 anos, abordado para ser agredido ou algo do tipo. O torcedor sempre vem para mim para pedir, para cobrar, mas nunca para agredir, né? E você tem que saber que o cargo exige isso. Você tem que estar ali. Eu tenho paciência para parar, conversar, trocar opinião.
é da natureza do cargo isso, e a gente tem que entender. Eu acho que a grandeza do Bahia está em ter essa torcida e espero que ela cresça cada vez mais, né? Nós começamos a entrevista fazendo um balanço desses 3 anos de gestão. Então, para encerrar, qual foi o momento mais marcante desses quase 3 anos no comando do Bahia? Eu quero falar de 2 momentos. Eu acho assim que o momento em que a gente decidiu, 3 momentos. O momento em que a gente decidiu trazer o Renato Gaúcho, era um momento em que o Bahia ainda não tinha a afirmação que tem hoje, né? Estava na Série B e foi uma decisão para, além de ter o treinador competente, colocar o Bahia no cenário nacional, ganhar o respeito, conseguir trazer profissionais de ponta para trabalhar no clube. A decisão da troca do Renato, quando ele saiu para o Grêmio, a decisão de trazer o Márcio Araújo, porque havia ali na mesa 3 ou 4 opções, e nós decidimos pelo Márcio, né, pelo perfil que a gente buscou dele, né, e foi uma decisão acertada, porque dali em diante o time foi crescendo no campeonato e subimos. Esse terceiro momento foi realmente a subida, né, Jéssica, que foi fantástico, aquela subida para a Série A depois de muito tempo. Todos nós comemoramos como um título, a cidade viu, né, quanto tempo a cidade ficou tricolorida, né, de vermelho, azul e branco. Comemoramos o verão inteiro, não só em dezembro quando o Bahia subiu, mas o verão todo foi comemorando essa subida. Isso foi fantástico, foi a maior realização minha como presidente do clube. Pois é, o principal patrimônio do Bahia, de fato. Agora saiu uma pesquisa recente, veio dizendo que o Bahia continua aí na maioria da preferência dos torcedores, mas que o Vitória está entrando aí entre os mais jovens, né? Os mais jovens têm preferido o time rubro-negro na sua escolha, na sua